Que me pariu, quem foi a pátria que me pariu? Nova estratégia de Lula para reprimir críticos do seu governo, jornalista militante desesperada para recuperar monopólio, cachimbo da paz em reunião em Brasília, a estranha inversão de esquerda e direita em discursos e o resultado vizinho para causar inveja em nós brasileiros. Tudo isso no vídeo de hoje. Vem comigo. Foi realizada nesta segunda-feira, no Palácio do Planalto, uma cerimônia de lançamento do programa Acredita. E o discurso de Lula, nesse evento, rendeu mais uma vez um festival de manchetes, por conta da quantidade de besteiras ditas por ele. Aliás, o lançamento desse programa rendeu uma manchete histórica, escrita por alguém de quem jamais esperaríamos ver isso. Mas antes de falar sobre ela, eu preciso mostrar alguns trechos do discurso. Logo de cara, Lula já tentou passar a imagem de bom moço, fazendo essa sugestão. Duas coisas que nós temos que fazer, Haddad. Morre, diabo! Eu não sei se é no Ministério do Márcio que a gente deveria criar uma espécie de um 190, de um 180. Um telefone para que as pessoas pudessem telefonar e se queixar se as coisas não estão acontecendo. Agora eu entendi! Porque muitas vezes as pessoas não têm a receptividade que elas imaginavam que eu ter e não tem para que reclamar. Quem não conhece Lula e assiste apenas a esse trecho isolado do discurso pode até chegar a acreditar que por trás de uma sugestão como essa há boas intenções. Sei. Mas essa boa imagem foi só até aí, porque a continuação da fala de Lula já deixou claro até para aqueles que não lhe conhecem suas reais intenções. Então, ao invés de ficar xingando a gente, é importante que a gente tenha pelo menos um ouvidor para que as pessoas possam se queixar e dizer que o Sebrae não é tudo aquilo que o Décio prometeu, que o teu ministério não é tudo aquilo que prometeu, e o Wellington também, e muito menos o Banco do Brasil. Então eu fiz que tenha um lugar para o povo colocar para fora as suas angústias. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Ora, para que as pessoas não fiquem criticando ou xingando o governo, é preciso ter um canal de comunicação por telefone para que as pessoas sejam ouvidas. Me permita deixar mais claro ainda, para que o governo não continue sendo criticado, na verdade sendo desmontado nas redes sociais, é importante para Lula que essas reclamações sejam feitas por telefone, em uma conversa privada. É óbvio que seria muito conveniente. Primeiro porque não sai do bolso dele o dinheiro para sustentar a estrutura de funcionamento deste novo canal de comunicação. E segundo porque Lula e seus aliados já não sabem mais o que fazer para conter o povo brasileiro na internet. Não sei. A todo custo, eles estão há meses em uma batalha para regulamentar as redes sociais sob a justificativa de que é necessário combater a desinformação, o discurso de ódio e o extremismo. Mas os acontecimentos passados já deixam claro que, por trás dessa narrativa, o que eles querem é calar os seus opositores. Você já está cansado de ver em quase todos os vídeos aqui do canal as velhas e as novas mentiras de Lula, assim como seus tradicionais ataques a Bolsonaro e outros opositores. Mas as falas de Lula nunca estiveram na mira dos justiceiros da verdade. Como foi exposto no relatório parcial da Câmara dos Estados Unidos, as inúmeras decisões de Alexandre de Moraes nos últimos anos fizeram com que cerca de 150 perfis de direita fossem bloqueados. No entanto, a mesma lista de decisões mostra que, em relação a perfis de esquerda, foram basicamente duas medidas: a exclusão de uma publicação do perfil Sleeping Giants e o bloqueio que durou pouco tempo dos perfis do PCO, um partido que, apesar de ser de esquerda, não tem se mostrado muito alinhado ao atual governo Lula. Inclusive, se você me permite abrir um parêntese aqui, há outro exemplo claríssimo desse desespero por censurar a direita nas redes sociais, só que não de um membro interno do governo, e sim de uma militante que atua em favor do governo dentro daquilo que deveria ser jornalismo. Muito grave, que é uma articulação muito bem sucedida da direita e extrema-direita, que é saber usar as redes sociais para pautar. Eles têm um senso de urgência sobre o que vai repercutir e o desdobramento, o que vai engajar nas redes sociais, que a esquerda não consegue alcançar. Eles conseguem transformar, eles conseguem desvirtuar os debates importantes do país com muita eficiência, na minha opinião, usando como instrumento as redes sociais, que a esquerda ainda não consegue se comunicar. Agora, em vez de fazer o meu comentário sobre essa fala, eu trago aqui uma publicação do Dr. Ribeiro no X, que é a tradução perfeita do que Andréa Sadi falou. Disse ele: deixa eu traduzir o que essa militante de extrema esquerda fantasiada de jornalista está dizendo. Nós não temos mais o monopólio do discurso público e a internet está prejudicando o nosso trabalho de manipulação de opinião. Precisamos calar quem não está alinhado. É assim que esses meliantes marxistas pensam em todas as redações
ações da grande mídia. Eles estão fadados ao fim se não conseguirem censurar a internet. Depois desse comentário impecável, vamos voltar ao discurso de Lula, porque o próximo trecho que eu separei é tão absurdo. Bom, veja com seus próprios olhos. Aqui no governo federal é muito desagradável, porque tudo que você faz é tratado como se fosse gasto. Tudo que você faz. Não é possível. Olha, se eu tenho uma ponte e ela só cabe um carro para ir, um carro para vir, e eu quero aumentar essa ponte para fazer 2 carros ou 3 indo e vindo, essa ponte não pode ser considerada gasto. Ela vai aumentar o fluxo de veículos, vai aumentar o fluxo de carga, vai diminuir o tempo e vai gerar um dividendo para o país, vai gerar um lucro para o país. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Olha, por que as pessoas acham que tudo que a gente faz é gasto? Seu Lula, não é que tudo que o seu governo faz é gasto, mas boa parte é. Dinheiro destinado à educação, à saúde, à segurança pública é investimento. Agora, quase 14 milhões de reais para o contrato de internet do avião presidencial é gasto. Quase 27 milhões de reais em um ano para reformas imobiliárias nos palácios presidenciais é gasto. Aliás, móveis luxuosos como sofá de mais de 60 mil reais, cama de mais de 40 mil reais, entre outros, para substituir aqueles móveis que na verdade nunca haviam sumido, é gasto, e muito gasto. A lista é enorme, mas eu vou parar por aqui para que o vídeo não fique muito longo. O centro do meu argumento aqui não é que tudo é gasto, mas tudo aquilo que é usado de dinheiro público, e estamos falando de milhões de reais, com coisas que garantem conforto e luxo para o senhor e os membros do seu governo, mas não traz absolutamente nenhum benefício para o povo brasileiro, é gasto. E isso, seu Lula, o seu governo tem aos montes. Bom, vamos ao próximo e último trecho que eu separei desse discurso, pois esse foi o que mais repercutiu na mídia, a cobrança a Alckmin e Haddad. Num país em que o partido do presidente só tem 70 deputados em 513, só tem 9 senadores em 81. Isso significa que o Alckmin tem que ser mais ágil, tem que conversar mais, o Haddad tem que, sabe, ao invés de ler o livro, ele tem que perder algumas horas conversando no Senado, na Câmara. Segundo alguns jornalistas, essa cobrança foi uma sinalização a alguns ministros do STF, que teriam cobrado Lula naquele jantar informal, na última semana, sobre uma articulação mais efetiva do governo com o Congresso para blindar o Supremo. Algo absolutamente normal em um país cuja Constituição, em seu artigo 2º, determina que os 3 poderes devem ser harmônicos e independentes entre si. Bom, o lançamento desse programa, o Acredita, levou à publicação de uma matéria histórica. Daniela Lima, uma das jornalistas mais militantes que esse país já viu, publicou: para tentar reverter rejeição, Lula lança a maior ofensiva sobre a classe média com o programa de apoio a microempreendedores. Meu amigo, se Daniela Lima reconheceu o caráter puramente político de um programa do governo Lula, imagine o quanto o governo está realmente desesperado para reverter a própria rejeição. E falando em Daniela Lima, tem mais uma cena da Globo News que eu não poderia deixar de fora desse vídeo. Natuza Neri, ao lado de Daniela Lima, falava sobre a reunião entre Lula e Arthur Lira, que os dois negam que tenha acontecido, mas, segundo ela, não tem como esconder uma reunião em Brasília. Então, só para dizer que os dois estão negando que a reunião tenha existido, mas como é impossível uma reunião sigilosa em Brasília, porque tem sempre alguém que abre a porta, que pega o celular, que guarda o celular, que passa o cafezinho, que depois volta e abre a porta de novo, enfim, essas reuniões nunca ficam assim tão secretas por muito tempo. Só que o que chamou a atenção foi a descrição dela de como teria sido essa reunião. Rolou um cachimbo da paz lá entre Lula e Lira. Foi mesmo? Rolou. Dos bons, efetivo. Rolou. Tava todo mundo calmo. E o pior é que se você chega para falar com o Lira e fala assim: presidente, e a reunião? Ele, que reunião? Não, mas a reunião entre você, o senhor e o Lula. Ah, eu estou sabendo de reunião, não. Presidente, pelo amor de Deus, a reunião em que vocês discutiram a relação e tal. Não, tem isso não. Hipoteticamente, se houvesse uma reunião, seria para discutir isso, mas não teve a reunião. Cachimbo da Paz em um programa ao vivo, em TV aberta, às 6h25 da tarde. Bom, esse é o nível de seriedade que o jornalismo da Globo tem hoje. Agora vamos para o próximo assunto, que é Luiz Roberto Barroso, ministro e atual presidente do STF. Ainda na sexta-feira da semana passada, em um evento da OAB, Barroso repetiu o principal discurso que a esquerda tem hoje, o da articulação global da direita. Nós vivemos no Brasil algumas das vicissitudes que foram vividas no mundo. O populismo extremista pode ser de extrema esquerda ou de extrema direita, embora a característica atual seja a da extrema direita.
e o que se viu foi, o que está se vendo hoje na imprensa é uma articulação global extremista, de extrema direita, que se utiliza das plataformas digitais para espalhar ódio, desinformação, teorias conspiratórias e destruir reputações. Engraçado é que, primeiro, ele fala em espalhar desinformação, mas ignora que, em resposta ao relatório publicado pela Câmara dos Estados Unidos, o STF mentiu ao dizer que as pessoas afetadas pelas censuras determinadas por Alexandre de Moraes tiveram acesso às fundamentações das decisões, sendo que, na verdade, eles nem tiveram acesso às decisões em si. Ignora também que, para livrar o STF de uma investigação, o ministro Gilmar Mendes mentiu que seria inconstitucional a abertura de uma CPI para investigar o Supremo. E segundo, na mesma frase, ele fala que a direita espalha teorias da conspiração, mas fala também que há uma articulação global de extrema-direita para espalhar coisas nas plataformas digitais. Que teoria da conspiração é maior do que essa? Bom, todo esse discurso típico da esquerda foi na sexta-feira. Nessa segunda-feira, em um evento da Fundação FHC, Barroso já parecia estar do lado oposto, defendendo a iniciativa privada e criticando os excessos do Estado. O último item da minha agenda, que é uma agenda, eu diria, patriótica. Aliás, faltou um. Valorização da iniciativa privada. Nós ainda não superamos no Brasil o preconceito contra a iniciativa privada. Nós somos viciados em Estado. E uma coisa que me chama imensa atenção no Brasil é quando uma empresa divulga o seu balanço e teve um lucro elevado, a manchete é negativa. A empresa teve tanto de lucro. Como se isso não fosse bom para uma economia capitalista que precisa gerar emprego, que precisa gerar tributação, que precisa gerar aumento de renda na sociedade. Nós ainda somos viciados em Estado e temos imenso preconceito contra a livre iniciativa que temos que enfrentar. No sábado, Elon Musk respondeu uma brincadeira de Joaquim Teixeira no X e perguntou quanto custaria para comprar a Globo. No domingo, a Globo, no Fantástico, pela primeira vez falou sobre uma manifestação da direita sem usar termos como tentativa de golpe, manifestação antidemocrática, etc. Agora, na segunda, Barroso defende a iniciativa privada. Está muito estranha essa história. O jubileu está esquisito hoje, eu tenho medo. E para deixar ainda mais estranha, José Dirceu, sim, o José Dirceu, afirmou que o atual governo Lula não é de esquerda, e sim de centro-direita. Mas eu queria dizer que o Lula não só foi eleito, o presidente Lula, nessas condições, mas montou um governo que não é um governo de centro-esquerda, não, é um governo de centro-direita. Mentira! Eu falo isso, todo mundo fica indignado às vezes dentro do PT. Mano, tem demência? Vai se fuder, mano. Bom, se essa migração intencional da rotulação dos espectros políticos já chegou ao ponto de tratar Lula como centro-direita, o governo Milei, por exemplo, que já era chamado de extrema-direita, agora deve ser inominável. E é justamente Javier Milei o último assunto desse vídeo. O presidente argentino anunciou nessa segunda-feira que o país registrou um novo superávit no mês de março, e com isso fechou o primeiro trimestre de 2024 com um superávit de 0,2% do PIB, algo que não acontecia na Argentina desde 2008. Quero anunciar que el sector público nacional registró durante el mes de marzo un superávit financiero de más de 275.000 millones de pesos, logrando de esta manera, y luego de más de casi 20 años, superávit financiero de 0,2% del PBI durante el primer trimestre del año. Que surpresa, né? Quem poderia imaginar que um governo que contém gastos desnecessários, que reduz sua estrutura de funcionamento para ficar apenas dentro daquilo que é necessário, que abre mão de alguns luxos e regalias das quais o presidente tem direito, alcançaria um resultado financeiro positivo que não acontecia há 16 anos, mesmo tendo assumido o país na maior crise da sua história. Enquanto isso, aqui no Brasil, bom, deixa pra lá.